सिद्धांत सरस्वती विजयते गौरी गोष्ठीपति वंदे गुरुपद्वंद्वं भक्तबिंदसमन्वितं श्रीचैतन्य प्रभुं वंदे नित्यानंद सहोदितं श्रीनंदनंदनं वंदे राधिका चरणोदयं गोपीजनसमायुक्तं बिन्दावनं मनोहरम् वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभवच पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयतिगिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् वृन्दावै तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्त्ववत्त्वयि नमो नमः नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये संकीर्तने कृष्ण कथोपदेशे गौरीयपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्त गुरुभक्तियुक्तो भक्तिप्रमोदाक्ष जगोद्वरुन् देयं सदा परिभवग्नमभिष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चनुतं शरण्यं भीत्तातिहं पुनतपाल्भवाद्दिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं यत्पादपल्लवनखचन्दमनिच्छटाय विस्फुरिजित किमपि गववधू स्वदर्शि पूर्णानुरागरससागरसारमूर्ति साराधिका मयि कदा कृपां करोषि श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तबिंद श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तबिंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे आजानुलंबित भुजौ कनकावदातो संकीर्तनैकवितरो कमलायताक्षो विश्वाम्बरो द्विजवरो जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे नमामि गंगे तव पाद पंकजं सुरासुरैर्वन्दितो दीपरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नारायणं गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषिः त्ववामभागं नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपति भजवीशनाथं वागीशजुष्वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदयसंवित् त्वं सिंहमहं भजे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे
Jnano nischo virakto va madbhakto va anapekshakaha salinganam asramam stakta charit bhavidi gochara. Gaudiya Goshtipati, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Gaudiya Goswami Goshtipati Prabhupada, Srila Bhakti Siddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada, o Paramahamsa Jagadguru, disse que não vá a ouvir Vamsiddhas Babaji Maharaj, não vá tomar o darshan de Vamsiddhas Babaji Maharaj. Porque um grupo de devotos perguntou para Prabhupada, a gente poderia receber o darshan de Vamsiddhas Babaji Maharaj? Podemos ir? Não. Não, vocês não devem ir. Se vocês forem lá, vocês não vão entender as suas atividades, o que ele está dizendo, o que eles estão fazendo. Você vai entendê-lo mal. E você vai cair do processo. Qualquer nível de consciência que você tem agora pode cair. Então não vá. Ele é um Paramahamsa. Eles são Paramahamsas avadutas. O que eles fazem, o que eles dizem, você não consegue entender. Você vai entender mal. Por que ele falou isso? Talvez ele esteja falando comigo. Não. Eles não falam de maneira linear. Então, Prabhupada costumava dizer, sempre que você quiser ir vê-los, se você for junto com um Vaishnava elevadíssimo, aí você pode ir e prestar reverências à distância e depois ir embora. Sozinho você não deve ir, será um grande problema. Porque um Paramahamsa, aquele que é um Paramahamsa, aqueles que são Paramahamsa avadutas, as suas atividades, a sua maneira de falar, tudo está acima da compreensão humana. De qualquer maneira, nós não conseguimos entender o que eles estão dizendo, fazendo, mas Jagadguru, Paramahamsa Acharya Varya, Bhagavan Shankar, é o Vaishnava mais elevado, o Sr. Shiva. Está escrito no Bhagavatam. Como um rio que escorre ininterrupto, como de todos os rios Ganges, o Ganges é o superior a todos. Nós não contamos o Yamuna, que é algo que pertence exclusivamente ao Sr. Krishna, dentro de Vrindavana. De todos os rios, o Ganges é o mais elevado. De todos os devas, aquele que nunca é retirado da sua própria posição é o mais elevado, a Paradevata. Vaishnavanam Jata Shambhu. E entre todos os Vaishnavas, Shambhu é o mais elevado. Ninguém pode se comparar a ele. Então, o Bhagavatam, entre todos os Puranas, é o mais elevado também, diz esse mesmo verso. Mas todas as atividades externas de Shankara Bhagavan não podem provar que ele é o Vaishnava mais elevado. Como é que você conseguiria saber? Porque nós estamos sempre prontos para aplicar o nosso intelecto, nossa mente, nossos órgãos dos sentidos, todo o nosso conhecimento, que quer que a gente tenha colecionado ou acumulado desde o nascimento. Quando nós nascemos, naquele momento em diante até agora, todo o conhecimento que a gente recebeu deste mundo material, tudo é conhecimento material. Mesmo quando nós estamos sentados para ouvir Harikatha, nós estamos misturando na nossa mente. Eu sei que você não gostaria de misturar, eu sei que, mas a sua concepção, os seus pensamentos, o que quer que parece na sua mente se mistura e contamina o Harikatha. Porque a matéria está lá, você não está livre da matéria. Então, o que quer que o Harikatha fale, o Siddhanta, eu acho que é assim. Você tira suas próprias conclusões e contamina tudo. Então, a nossa concepção não é pura. Porque nós não somos 100% inclinados. Nós teríamos que ser 100% inclinados, favoráveis. E somente então
O Guru pode pegar a sua alma, seus sentimentos e colocá-lo dentro do seu coração. O que está escrito no Bhagavatam, Gurudeva Tatma. Essa posição você pode alcançar um dia. Eu não vou quebrar seu coração. Um dia você vai alcançar esse nível. Um dia vocês vão alcançar esse nível, no qual você pode ver o que quer que o Guru diz, pensa, o que quer que ele faça, o que o Guru gosta, tudo vai se encaixar com você. Nesse momento, não agora, nesse momento você vai descobrir que todos os pensamentos, seus sentimentos, tudo estão encaixados com o coração do Guru Pada Padma, mesmo sem falar nada. Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur descreve 3 tipos de devotos. O primeiro é, se você dá instrução, ele faz. Se você não dá instrução, ele não faz. O outro é, não entende o que o Guru fala. Mesmo depois que você dá instrução para ele, não faz. E um outro tipo, você dá instrução, ele faz. Se você não der, ele não faz. E o terceiro, que é o discípulo de alta classe, ele realiza o coração do Guru Pada Padma. O Guru não precisa dizer para ele, ele sabe. E vai e faz. Esse é um discípulo de alta classe, Gurudeva Tatma. Prabhupada quis dizer, nós gostaríamos de harmonizar com o Guru Pada Padma, com seu coração, de tal maneira que não deve haver 0.00000,1% de diferença. Tudo deve estar completamente harmonizado, encaixado. Somente então você pode realizar o que está dentro do coração do Guru Pada Padma. Caso contrário, você não consegue, você pode ficar tentando usar o seu cérebro, mas você pode entender mal e um grande problema pode surgir. É somente então, quando você estiver totalmente harmonizado, que você vai entender Shiva Tattva, tudo, Vamsidas Babaji Maharaj, tudo você vai realizar, não antes disso. Dessa maneira, nós podemos apontar que Sri Shankara Bhagavan e Naradaji Maharaj, ambos, são os mais elevados pregadores. Os 2 mais elevados acharyas. Você tem o seu direito de colocar alguma objeção. Shankara Bhagavan externamente não faz nada, como é que nós podemos aceitá-lo como um acharya? Você deve aceitá-lo, sim, como um acharya, como um Paramahamsa. Como no caso de Gopakumar, que encontrou seu guru, mas não haviam sintomas dele. Ele parecia um homem ordinário. Gopakumar, na beira do Yamuna, em Keshigata, caiu no chão depois de tomar Diksha. Eu vou ter que falar um pouco sobre o que aconteceu antes. Gopakumar estava lá e, de repente, um Paramahamsa foi na direção dele. O nome dele era Jayanta. Ele veio e disse, ei, Gopakumar, vá, tome banho no Yamuna e volte para mim. Eu vou lhe dar um mantra. Gopakumar ficou surpreso. Eu posso dar um mantra para você, disse esse Paramahamsa. Depois de dar o mantra, o Kama Gayatri, o Kama Biji, tudo, Gopakumar, imediatamente, o coração dele já estava totalmente limpo. Ele é Gopakumar, de Govardhana, de uma vila de Govardhana. O coração dele era fértil. E depois de receber o mantra, Kama Gayatri e Kama Bij, ele caiu no chão, desmaiou. Porque o mantra e o mantra Devata são idênticos. Isso se manifestou. Mantra que foi dado pelo Guru e o mantra Devata são idênticos no caso dele. Então, quando ele recebeu o mantra, ele viu Madana Gopal
Imediatamente depois de ver essa imagem de Madana Gopal Krishna, ele desmaiou no chão e o Guru desapareceu. Nessa vida inteira, ele viu o Guru Padapadma 4 vezes. Por quê? Porque ele já estava com o Guru. Fisicamente, nós podemos chegar até o Guru, mas não é a verdadeira associação do Guru Padapadma. Fisicamente, com o seu corpo feito de carne e sangue, você pode se aproximar do Guru Padapadma, mas você não sabe como se aproximar. Você tem que se aproximar com o coração, não estando contaminado, um coração descontaminado. Assim você deve se aproximar. Aí você pode ver o Guru Padapadma, pode realizar o que é o que. Caso contrário, não. Então, externamente, Shankara Bhagavan, você não vai encontrar sintomas nele. Ele não está com tilaka, sintomas de Vaishnavismo, roupas de Vaishnava, mas ele é o Vaishnava mais elevado. Confirmado no Srimad Bhagavatam. Se você ler todo o Bhagavatam, todo o Vishnu Purana, todos os outros Shastras, você poderá ver o tempo todo. Você pode encontrar ou Sankara Uvacha ou Narada Uvacha, ou seja, ou Shiva disse ou Narada disse. Ambos dão conselhos, Narada dá conselhos, Shankara também. Esses dois grandes acharyas estão o tempo todo pregando, procurando as almas caídas, aqueles que estão por acaso interessados, e eles vão lá e os libertam o tempo todo. Essa é a natureza deles. Mas externamente você não vê sintomas de Vaishnavismo no Senhor Shiva. Shankara Bhagavan não está interessado em provar. Lembrem-se, aqueles que são Vaishnavas puros, eles não estão interessados em provar que eles são grandes Vaishnavas. Não. Aqueles que são grandes Vaishnavas não querem ser identificados, eles querem se esconder. É por isso que Prabhupada disse, ele que quer provar que é um grande Vaishnava, tenha certeza que ele é um Avaishnava com carimbo, carimbado. Blá, 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 você é mau, você é mau, você é mau. É só eu que sou o bom, ele disse. Só eu. Prabhupada diz, é meu pedido a vocês todos, não tentem encontrar defeitos no Guru, nos Vaishnavas. Bhaktivinoda Thakur escreveu, Vaishnava Charito Sadai Pavitro Je Ninde Hingsha Kori Bhakti Vinod Na Samvasetare Sada Thake Mauno Dhari. Eu estava dizendo isso, eu citei esse mantra ontem. Bhaktivinoda Thakur escreveu isso. Vaishnava Charitra. Eu não encontro defeitos em você. Como é possível? Eu não encontro defeitos em você. Como é possível? Eu não sei. Eu não encontro defeitos em ninguém. Eu me sinto totalmente harmonizado. Todos podem vir até mim. Eu poderia abraçar, amar todos. Claro, se houver Vaishnava parada, a consciência da pessoa vai muito para baixo, aí não tem como. Mas Prabhupada costumava dizer, é meu pedido, não tentem achar defeitos no Guru, nos Vaishnavas. Porque os Vaishnavas são sempre puros. Externamente você pode descobrir algum ponto, algum erro, alguma coisa, mas esse ponto não sobrevive, ele não fica de pé. Bhaktivinoda Thakur disse que o caráter do Vaishnava, o comportamento dos Vaishnavas é sempre puro, está além da compreensão humana. Aqueles que vão pôr a culpa, achar defeitos, Bhaktivinoda Thakur não quer ver o rosto deles, nunca. Bhaktivinoda Thakur não quer ver o rosto deles, nunca. Ele sempre fica em silêncio. Se eles estão falando, ele não pode responder. Essa é a resposta. Bhaktivinoda Thakur disse. Vaishnavas, os Vaishnavas. O que você quer dizer com Vaishnavismo? Vaishnavismo significa que a expressão completa da sua alma. O que você quer chamar de Vaishnavismo? O que significa? Alguém põe tilaka, isso, aquilo, canta Hare Krishna, não. O sintoma de um Vaishnavismo é aquele
quando a completa exposição da sua Atma Vritti, sua alma tem um caráter instintual que pode ser exposto. Isso é a alma. Talvez você não possa ver alguém de Tilaka ou nenhuma coisa que pareça externamente Vaishnava, mas pode ser um Vaishnava. O Guru Vaishnava pode realizar quem é Vaishnava e quem não é. Eles não adianta dar grandes asanas, com grandes aulas, com muitas guirlandas. O Vaishnava pode dizer, não tem nada ali. Não vá lá, não tem nada. Você vai se perder. Prabhupada costumava dizer, todo mundo pega utistas remanentes. O Gurudeva me deu utista, dizem para o Guru. Prabhupada disse, eles estão correndo de um lado para o outro para receber utista. Tolos. Então, tem gente que pede utista, que pede os remanentes do prato dos falsos Vaishnavas. Eles não seriam dignos nem de comer a utista dos discípulos. Imagina tomar a utista deles. Se você der a sua própria utista para eles, você cairia. Imagine se você comesse a deles. Nós nunca ouvimos isso sobre Ramanujacharya, de Ramadhvacharya. Esse Siddhanta é revolucionário. Então, alguém me perguntou, se você tomar prasada do Sr. Shiva é ruim? Depende do tempo, da circunstância e do sentimento que você tem dentro de você. Tudo isso depende. Então, eu queria explicar tudo. Quando Shankara Bhagavan expõe seus sentimentos externos, ele é o controlador do modo da ignorância, de Tamaguna, ele controla tudo. Se nesse caso, se você o aceita dessa maneira, então você não deve receber a sua prashada. Mas eu posso tomar a prashada de Vishvanatha 100%. Quando Jagannatha Prashada é oferecida por Vishvanatha, como no portão do Jagannatha Mandir tem Vishvanatha ali, e você presta reverências. Quando a prashada vem, ele é o primeiro a receber. Com certeza eu posso receber, por que não? Se eu posso descobrir que ele é Sadashiva Swarupa, como no caso de Devi, Parvati Devi. Devi, externamente, poderia parecer que está no nível de Tamaguna. Mas se eu pudesse observar Yogamaya, se eu puder ver nela Yogamaya, qual seria o erro? Sarupa Shakti, a forma transcendental de Yogamaya. Isso depende da maneira como a pessoa sente e vê. Tudo depende de como é o seu humor, qual é a situação, como você está pensando. Então, externamente, Shankara Bhagavan se veste de Tamaguna. Você não pode identificá-lo como Vaishnava. Apenas agora eu disse, Prabhupada disse, aqueles que sempre se identificam como grandes Vaishnavas, todos eles são inúteis. Eu sou Vaishnava, eles pensam. Todos os outros têm defeitos. Mas você não vai encontrar nenhum defeito em Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, no Sridhar Goswami Maharaj, em Keshava Goswami Maharaj. Mas os falsos Vaishnavas acham defeitos neles. E o que dizer, o que fazer? Nós podemos ficar em silêncio, mas se tivermos nosso poder, nós vamos poder dar um soco de fúria. Essa foi a instrução dada por Parvati Devi. Quando um Vaishnava é insultado, é seu dever dar uma resposta à altura. Se você não puder fazer, você pode ir embora. Você pode sair correndo antes de ouvir algum Vaishnava Ninda. Mas eles ouvem Vaishnava Ninda em todos os lugares. Esse Vaishnava é tolo, esse aqui é isso, esse aqui é aquilo, não é nem Brahmana. É preto, é isso, é aquilo. Eu não sei se eles têm algum tipo de humanidade ou não. Eu não estou falando de Vaishnavismo, humanidade ou não, eu duvido.
que tais falsos Vaishnavas tenham um grau de humanidade. Não pode ser. Shankar Bhagavan, Então, dessa maneira, Shankara Bhagavan, como Devi, in Brahma Samhita, no Brahma Samhita, have an idea. nós temos uma ideia. Sisti Siti Palaya Sadhana Sakti Rekha Chayeva Jasya Bhavanani Vivurti Durga Ichchana Rupam Pi Jasya Sa Chestate Sa Govindavan. Sisti Siti Palaya Sadhana Sakti Rekha Chayeva Jasya Bhavanani Vivurti Durga Ichchana Rupam Pi Jasya Chestate Sa Govindavan. Similarly, Da mesma Shiva maneira, and Shakti, Shiva e Shakti são não diferentes. it seems very complicated issue. Pode parecer algo complicado, Lagu Bhagavatamrita, mas quando nós analisamos o Lago Bhagavatamrita, Prakriti and Pradhan all same. você vai entender que Prakriti e Pradhan são a mesma coisa. And Shiva are Assim como Parvati Shiva also e Parvati são a mesma cannot coisa. cut Você não pode separá-los, cortar. all the time. You O cannot tempo see. todo eles estão conectados. Você não pode ver. Prabhupada used to say, Então, Prabhupada costumava those who are dizer, going to claim that I am a great aqueles que Vaishnava, vão dizer eu sou um grande Prabhupada used to Vaishnava, say, Prabhupada costumava knowing for dizer, sure that saiba he com is certeza branded a Vaishnava. que ele é um Vaishnava carimbado, um anti-Vaishnava carimbado. Daksha Prajapati, Então, por exemplo, no caso de Daksha Prajapati, Daksha significa eficiente. what do you mean by efficient? O que nós queremos dizer com eficiente? Very efficient about material matter. Ele tinha muita eficiência em relação a coisas Very materiais. expert, Ele era um grande expert accounts. de coisas So, materiais. he wanted to see Shankar Então ele quis with ver his eyes. o Sr. Shiva com esses olhos With materiais. his eye he wanted to see. Ele quis ver o Sr. Shiva, mas não pôde. Whenever you try to see Guru Onde quer Vaishnava que with você your tenta eyes, ver Guru hear Vaishnava com with seus ear, olhos materiais ou ouvi-los com then seus Guru Vaishnava can ouvidos, vanish from you. o Guru You Vaishnava cannot see desaparecem da sua They can frente, cheat. você não pode vê-los. Eles vão Whenever you ultrapassar like to você. see, oh, I can go and see Vaishnava with his Eu eyes. posso ir e ver os Vaishnavas com esses olhos. Aí o Guru Vaishnava imediatamente You can find one man desaparece. of blood and flesh. Você vai ver um homem de carne e osso na sua frente. Você não vai ver mais o Vaishnava. Prabhupada speaking. Prabhupada explica. So, Então, that foolish who aquele tolo, Daksha Prajapati, quem who was Daksha given the Prajapati, post of controlling all que jiva. recebeu a posição de controlar todas as jivas, So, this post, after getting, essa posição, I depois de speak in Bengali recebê-lo, sometime. eu expliquei isso Who is going na to aula em Lanka, Bengali. he like Quem vai to para become Lanka quer se tornar Like Ravana, case of, that como no king caso who went daquele to rei. Punem, I forget, Como ele chamava? Eu esqueci. went to Sarga, Nahus. Foi para Sarga, Nahush. Nahush. Ele se sentou. The wife, also my wife. Agora eu estou sentado no trono de Indra, então a esposa de Indra é minha esposa. Eu sou o novo Indra. Sit in the chair of Gurudev, Quem vai sentar na cadeira do Guru se torna quem? Um demônio? Ravan. Ravana. All Kamini Kanchana, everything. Tudo ele quer para si mesmo, Kamini, Kanchana, todos os objetos são para mim. Me dê guirlandas, lave meus pés de lótus. Eu posso abençoar você. Os seus discípulos que deveriam abençoar você. Não é você que deveria abençoá-los, essa é a condição. Então, Daksha Prajapati, a ele foi dado uma posição pelo próprio Brahma, mas uma reação se manifestou. Ele queria controlar o Sr. Shiva. Ele deveria ser meu discípulo. Discípulo como? Ele se casou com minha filha. Então eu sou Gurujan. Ele se casou com a minha filha. Ele deve ser meu discípulo, ele disse. É? O senhor Shiva casou-se com Sati, a filha de Daksha Prajapati. Mas ele nunca viu a sua filha como Devi, ele nunca tinha visto. Ele achava que era a filha dele. Ela deve obedecer às minhas instruções, porque ela é minha filha. Sua filha, tolo. Aonde você irá parar? Depois disso, quem poderia controlar? Seu tolo. Minha filha. Então Daksha Prajapati não pôde ver. E depois disso o que aconteceu? Ele insultou o Sr. Shiva diante de todos. Alguns deles colocaram
tampões no ouvido, a gente não deveria escutar isso. Essa é a regra. Se você tem seu poder, você poderia pegar a língua dessa pessoa que estava querendo criticar e cortar. Você poderia cortar sua língua, disse Devi, Parvati Devi. Se você não tiver poder, vá embora. Você tem o seu direito de dar uma resposta e você deve dar. Se alguém ofende um Vaishnava, a gente não pode ouvir Vaishnava Ninda, crítica ao Vaishnava, agressividade contra os Vaishnavas. Tudo aquilo que estão fazendo Vaishnava Ninda, eles não acham um caminho para sair. As pessoas tolas inocentes, ok, os que cometem pecados, não tem problema. Mas ouvindo Harikata, cantando Krishna Nama, por conta do Namabhasa, uma pessoa pode cortar tudo, mas Vaishnava parado é perigoso. Por fora a pessoa mostra honras, externamente, Maharaj, reverência, Dandavat Pranam. Mas internamente ele tem inimizade, inveja, ciúme. A mesma coisa eu gostaria de dizer. A mesma coisa eu gostaria de dizer. Aquele Daksha Prajapati quis pedir perdão. Os seus tópicos são muito vastos, infinitos. Então eu preciso cortar, abreviar. Então, ele foi forçado a pedir perdão de Shankar. Eu cometi erros. E naquela época, o rosto dele já estava na forma de uma cabra. O que aconteceu? Mesmo assim, ele pediu perdão. Eu sei, ele pediu perdão. Mas mesmo assim, o coração dele não estava limpo ainda. Existem devotos que são assim, eles pedem desculpas. Maharaj, por favor, me perdoe. Mas o coração não está limpo ainda. O coração está contaminado, porque eles têm inveja, ciúme. A mesma coisa aconteceu com Prajapati Daksha. Externamente ele estava pedindo perdão, mas o coração dele ainda não estava totalmente limpo. É por isso que ele teve que nascer como Prachetas Daksha. Lembre-se, você faz seva ou não faz seva? Não cometa ofensas, senão você vai ter que rolar como uma pedra, vida após vida. A reação vai vida após vida. É melhor que você utilize esta vida. Infinitas vidas se foram, você terá que utilizar essa vida, tem oportunidade. Por que eu deveria esperar por alguma outra vida? Quem pode dizer o que vai acontecer, o que poderia acontecer? Então, Prajapati Daksha, nós encontramos que ele foi forçado a pedir perdão do Sr. Shiva, mas mesmo assim o coração dele não estava limpo. É por isso que ele teve que nascer como Prachetas Daksha, numa outra kalpa. E lá também, porque aqueles que estão acostumados, uma vez que você cria o hábito de insultar os Gurus Vaishnavas, quando você cria os hábitos, o seu hábito continua. Uma ofensa leva você para fazer outra ofensa, uma ofensa leva você a fazer outra ofensa. Incontáveis ofensas acontecem uma atrás da outra. Prajapati Daksha, uma vez, ele ainda estava contaminado, o coração não estava limpo, a mente não estava limpa. Eu gostaria de encontrar pessoas que vêm até mim de coração muito limpo. Eu não quero ver qualidades, nenhuma qualidade. Se eu encontro simplicidade como a simplicidade das crianças, eu fico cativado ao observar essas qualidades. Somente coração limpo. Não preciso de outras qualidades. Somente um coração limpo, como uma criança. Imediatamente, eu me sinto cativado. Eu me dou de presente para essa pessoa. Todas as qualidades podem vir. Porque quando há um coração limpo, simples, você não tem que ficar pedindo misericórdia, misericórdia, me abençoe, não precisa. O Guru dizia, não precisa pedir isso.
O Guru Vaishnava podem ver. Automaticamente o poder ser transferido. Como um tolo, me dê misericórdia, não precisa pedir isso. Automaticamente o Vaishnava pode ver e a misericórdia vai na sua direção, se seu coração estiver limpo. Então, Daksha Prajapati, dessa maneira, ele foi forçado a nascer como Prachetas Daksha. Ele não estava com o coração limpo. É por isso que muitas vezes Prabhupada costumava explicar esse ponto. Um é Kapat Bhav, o outro é tolice, fraqueza. Então são duas coisas diferentes. Uma coisa é fraqueza, pecados, tolices. Você não sabe, por isso que você pula na direção do fogo. Muitas vezes Prabhupada costumava dizer, é melhor mas não deve haver nenhuma Kapat Bhav, pois que isso é perigoso. Isso pode durar infinitamente até o seu coração ficar limpo. Enquanto seu coração não estiver limpo. Então, eu não quero pratista de vocês. Você pode me chutar, você pode fazer o que você quiser. Eu não ligo, eu não me importo. Como no caso de Krishnadas Babaji Maharaj. Shri Maharaj falou, vai embora, vai embora. Depois de noite ele veio de novo. Depois do Arati ele prestou Dandavata. Eu falei para você ir embora, eu expulsei você daqui. Expulsei você do templo. Como que você voltou? Maharaj, você disse para eu ir embora. Mas você nunca disse que eu não poderia voltar. Então eu voltei. Você falou para eu ir embora, eu fui. Mas você nunca disse não volte. Então eu vim. Eu não posso deixar seus pés de lótus. Isso é amor, é o amor de uma criança. Esse é o sentimento do Guru dos Vaishnavas. Você pode insultá-los muitas vezes. Ele fala, Maharaj, por favor, fale Harikata. E o Vaishnava, ele me insultou, eu não vou lá. Isso aí é a atividade de um falso Vaishnava. É por isso que meu Guru Maharaj, ele sempre ia encontrar aqueles que o insultaram. Ele Paramahamsa, ele não encontra defeitos em ninguém. Ele fala, tudo é apropriado. Eles podem se ajustar com infinitos mundos. O coração deles é tão perfeito. Então, dessa maneira, Prajapati Daksha tomou o nascimento, nasceu nessa posição, como Prachetas Daksha. Na vida anterior, ele foi forçado a cometer... Então, nessa segunda vida, que ele volta com Prajapati Prachetas Daksha, ele amaldiçoa Narada, ele comete ofensas aos pés de lótus de Narada. Então, é dever do Vaishnava para ajudá-lo. Se alguém entende mal, é porque o coração daquela pessoa está contaminado, está sujo. É um dever. É um dever para ajudar aqueles que gostam de fazer bhajana. Como você quiser, você pode pensar da maneira que você quiser, você pode cometer o erro que você quiser. Mas então, nessa segunda vida, ele também cometeu ofensas. Um outro ponto que eu gostaria de esclarecer. O primeiro ponto é que, quando Prajapati Daksha começou a insultar o Sr. Shiva, Shankara Bhagavan, ouvia com a cabeça inclinada para baixo, sem dizer nada. Shankara Bhagavan não ficava agitado, ouvia tudo. E quando ficou demais, chegando num nível absurdo, Shankara Bhagavan saiu daquele lugar. Nandi, o servo eterno de Sr. Shiva, ficou muito bravo. Ele disse, Nandi Deva disse, Brigu quis amaldiçoar aqueles que adoram Shankara, Sr. Shiva. Eles foram amaldiçoados, eles podem cair e entrar em Tamaguna. E nosso Nandiya, ele vai amaldiçoar os Brahmanas. Vocês, Brahmanas, nunca serão satisfeitos na sua vida. Vocês podem comer o que quiserem. Essa foi uma maldição. Nandiya fez essa maldição e Brigu fez outra maldição. E Shankara Bhagavan foi embora sem dizer nada.
sem dizer nada. Esses brahmanas nunca vão receber satisfação, vocês vão estar sempre pedindo, pedindo, pedindo. Vocês podem comer o que quiserem, mas nunca vão sentir satisfação. Essa foi a maldição que Nandi passou para esses. E nós vamos agora sentir uma grande dor, nós temos que expressar essa dor, porque muitos falsos acharyas estão levando as pessoas de maneira equivocada a entender Shiva Tattva errado. No Guru Padma havia confirmado, Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj tinha confirmado, se você puder aceitar Shankara Bhagavan como Sadashiva, como na sua forma original. Eu estou discutindo isso ao explicar Vaikuntha Jagata. Nós estamos analisando, lá existe Sadashiva. Sadashiva é Vaikuntha Tattva. Então ele é não diferente de Vishnu. Sobre Advaita Gosai eu estava falando outro dia. Ele é Sadashiva. Então, de Sadashiva, neste nível no mundo nós estamos, ele vem nos ajudar. Então, aqueles que estão em Tamaguna, de alguma maneira, eles podem ser suportados, de alguma maneira. Eles podem olhar para o Sr. Shiva e ver Tamaguna nele. O que dizer? A escadaria é muito alta. Ok. Se você for pelo menos 2 degraus para cima, já é alguma coisa. Se a escada for longa demais, você avançou. É por isso que Bhaktivinoda Thakur disse, no caminho do Bhagavat Dharma, no caminho do Bhagavata Dharma, ou todos os outros dharmas gerais, o que quer que exista, você pode entender que, de alguma maneira, eles vão subindo um degrau, depois o segundo degrau, depois o terceiro, dessa maneira. Porque no Thakur disse, nunca tenta criticar ninguém. Todos os seus esforços, mesmo ligados ao Dharma budista, muçulmano, cristão, de alguma maneira, eles também avançam um passo de cada vez, um degrau, outro degrau. Então, Prajapati Daksha começou a dizer tolices. Você é todo sujo, todo o seu corpo, você está sempre no crematório, você esfrega cinzas no seu corpo, isso é um cosmético para você. Você vive com os fantasmas, você é inútil. Ele disse, o Sr. Shiva. Dessa maneira ele disse. Shankara Bhagavan não respondia. Ok. Depois disso, o que aconteceu? Nandi começou a falar e Brigu começou a falar. Então, Shankara Bhagavan depois foi-se embora. Ele se foi. Depois disso, alguém informou que a sua Shakti, Devi, já deixou o corpo ao colocar fogo no próprio corpo, sentada com o véu sobre o rosto. Ela fez Achamana, purificou o corpo com água, pensou nos pés de lótus do Sr. Shiva e depois deixou o corpo. Ela acionou esse fogo, é chamado Muladhara, esse chakra específico. É o chakra da raiz. E dele você vai subindo. Aqui tem outro, aqui tem outro, aqui tem outro e aqui tem outro. São 6 ou 7 chakras. E aqui é o chakra chamado Sahasra. Aga chakra é aqui. Agya chakra é aqui. Quando Agni, nós já explicamos isso no Harikatha de Bengali, então tudo está ali de maneira secreta, uma forma secreta. Nós sabemos isso, tudo está lá. Então, de lá, Devi vai
subir cada vez mais, e daqui, depois sobe aqui em cima e sai fogo. Quando, então, você aciona o fogo no Muladhara Chakra, ele vai subindo e depois começa a queimar no alto da cabeça. Ela quis destruir o corpo que ela recebeu desse rascal. Veja. Ela quis destruir o seu próprio corpo, o que ela recebeu. O corpo que eu recebi de você, eu gostaria de cancelar. Eu quero parar. Porque as pessoas nunca digam para mim, Dakshayani, filha de Daksha. Às vezes o Sr. Shiva costumava brincar com Devi, chamava de Dakshayani, filha de Daksha. Ela disse, eu não quero mais ouvir isso, eu quero deixar meu corpo depois de você ter ofendido o Sr. Shiva, aquele pai que criticou o Sr. Shiva. Eu quero cortar a relação com ele. Agora pense nesses tolos, o que eles estão fazendo. Os falsos Vaishnavas que estão seguindo eles para tomar pratista, para sair em fotografias, seguindo esses falsos Vaishnavas. Eu não tenho o que dizer, o que eu posso dizer. Mas do coração eles sabem que está errado, que nós estamos errados. Mas pratista é assim, eles precisam esfregar fezes e urina no corpo e na cabeça. Você viu as fotos? Agora, em pouco tempo atrás, nós paramos. Mas eles não se incomodam. Eles leram tudo, mas não se incomodam. Não se importam. Então, assim, Devi deixou seu corpo. Quando isso foi ensinado quando foi dito isso, revelado isso para Shankara, então Shankara Bhagavan ficou muito agitado. Sua Sati abandonou o corpo. Quando ela se foi, o coração, ele disse, ela é meu coração. Quando ela se foi, ele não pôde suportar. Aí ele pulou e começou a rir feito um louco. Depois o que aconteceu? Ele pegou um pedaço do turbante dele, do cabelo, e jogou no chão. De lá, Virbhadra, um grande demônio, se manifestou. O que fazer? O que você quer que eu faça? Disse Virbhadra. Ele disse, vá e destrua toda essa tolice, todo esse yagya. Então, sobre a guia do Sr. Shiva, eu faço yagya. Eu não vou em nenhum outro yagya. Por quê? Porque está cheio de contaminação. Vai, destrua esses yagyas, disse o Sr. Shiva para esse demônio que ele manifestou. Então ele recebeu essa ordem, Virbhadra, com todas as tropas, com todos os fantasmas correram na direção. Então eles quiseram destruir e urinar no yagya, no chão do yagya. Então, quando o Vaishnava foi ensinado qual é a utilidade desse templo, qual é a utilidade daquele lugar, daquele yagya, então esses seres urinaram em cima. Ali, os fantasmas todos foram lá, eles quebraram tudo. Virbhadra cortou a garganta de Prajapati Daksha e jogou ele no fogo, jogou a cabeça dele no fogo. Bhrigu arrancou a barba dele. De Pusha, todos os dentes dele foram quebrados. Todos ficaram numa situação devastada. E depois o que aconteceu? Virbhadra se foi. E depois, o Sr. Brahma decidiu tentar pacificar o Sr. Shiva. E foi até com todos os semideuses até ele e disse, ó Prabhu, porque a posição de Shankara é mais elevada do que a do Sr. Brahma, então a posição do Sr. Shiva é mais elevada do que a posição do Brahma. Um dia eu vou discutir isso. Quando essas oportunidades surgirem, nós vamos discutindo isso pouco a pouco. Tudo junto não dá. Então, dessa maneira, o que aconteceu? Todos eles foram até as montanhas dos Himalaias. E o Sr. Shiva estava sentado, como se um grande ciclone, como se um grande, perigoso ciclone se foi. Depois disso, a natureza tomou uma forma pacífica. O silêncio, nem as folhas se moviam, nem os cabelos. Shankara estava imóvel. Todos os semideuses guiados pelo Sr. Brahma foram até ele e oraram.
Shankara Bhagavan abriu os olhos, o Sr. Shiva abriu os olhos e viu o Sr. Brahma. E depois disso, o Sr. Brahma começou a dizer, ó Senhor, todos os seus filhos, você é o pai de todos. Aquele tolo Daksha, por conta do seu falso ego, quis falar dessa maneira com você. Você poderia perdoá-lo. Ele é inocente, ele é um tolo. Shankara Bhagavan disse, o que dizer das suas atividades? Nem em sonho eu imaginei que eu deveria puni-lo. Ele é um inocente, um ignorante. Por conta do falso ego, por conta da sua posição, da posição que ele recebeu uma posição elevada. Então ele quis utilizar isso. Quando uma pessoa sobe muito, eles querem utilizar essa posição. Um ministro, o que quer que seja, até alguém de uma favela, quando se sente numa cadeira, eles querem se mostrar Ravana. Mate esse, mate aquele. Essa é a natureza da alma condicionada. Você é um mendigo, lhe foi dado esse local, depois dessa posição você vai manipular isso, utilizar mal isso. Vaishnavas não são assim. Os Vaishnavas puros não são assim. Qualquer opulência que você possa trazer para um Vaishnava, ele vai utilizar para o serviço. Ele nunca vai expressar falso ego. Não importa quanta pratista você dê para eles. E essa pratista não toca seus corações. Eles têm o coração limpo. Então, alguma vez, Prabhupada disse, Bhaktivinoda Thakur disse, o Acharya pode ser rejeitado? Alguém perguntou. Eu publiquei uma nota alguns dias atrás, 3 dias atrás. Bhaktivinoda Thakur disse, muito bem, depende da situação. Suponha que você está tomando diksha de um determinado acharya, que seja quase ok, um Madhyamadikari. E então você não tem direito de insultar. Às vezes o que acontecia, previamente ele era um Vaishnava. E mais tarde, por conta de dinheiro, de posição que se manifestou na sua vida, o seu cérebro foi distorcido. Ele começou a ficar contra o Gurus Vaishnavas, o Senhor Supremo, a sociedade, tudo. Aqueles que não são Gurus Vaishnavas, Bhaktivinoda Thakur diz que existem 2 tipos. Aquele que não é um Vaishnava Guru. O seu mantra não pode dar resultados. De qualquer forma, o seu mantra não pode dar resultados. Então, um outro tipo é um Vaishnava que previamente era um Vaishnava, mas depois ele desenvolveu falso ego por conta de má associação. Esses devotos, o verdadeiro devoto é raro. Um devoto que, dentre todos que estão buscando Kamini Kanchana, é de raro aquele que age como Mahadeva. Todos querem Kamini Kanchana. Mas, como no caso de Vamana Goswami Maharaj, eu posso dar um exemplo simples. Vamana Goswami Maharaj costumava dizer, tudo ao nosso redor, mas eu estou sempre sozinho. Nirjan. Tudo em volta. Tudo em volta. Entende? Dessa maneira. Você deve rejeitar esse guru imediatamente, sem nenhum atraso, sem titubear. Como no caso desse tipo de personalidade que vai insultar o Guru Vaishnava, também nós devemos nos afastar deles. Bhaktivinoda Thakur diz, se uma esposa se torna completamente contra o Guru Vaishnava de alguma maneira, se você não conseguir controlá-la, então de alguma maneira, com muito cuidado, não manifeste disturbações, você deve deixá-la. Como aconteceu com o nosso doutor, com muito cuidado. Ele deixou a casa e falou, tá bom, você fica aí, eu te dou dinheiro mensalmente, eu vou para outro lugar.
Pelo menos ele pode se salvar de ouvir a Vaishnava Parada. Então agora escreva no seu diário qual é a consequência do Vaishnava Parada. Qual é o resultado das ofensas? Ninguém pode ser salvo disso. Pode estar na posição de um acharya onde quiser. Você pode ver seu futuro. Escreva no seu diário. Então está escrito, se Shankara Bhagavan, se no Chaitanya Bhagavata está escrito, Vrindavan Das Thakur Mahasaya diz, mesmo que se o Senhor Shiva, que é tão poderoso, se ele cometer Vaishnava Aparada, ofensas Vaishnavas, ele teria que sofrer por isso. O próprio Vrindavan Das Thakur declara. Então, como é que nós poderíamos escapar? Como é que você poderia escapar de Vaishnava Parada? É possível? Como é possível? Então, dessa maneira, Shankara Bhagavan foi destruído. E o Senhor Brahma, todos os semideuses, guiados por Brahma, pregam e pedem desculpas, por favor, desculpe. Shankara Bhagavan diz, eu sei que ele é tolo, eu não estou nem contando, mas eu fui forçado a dar punição. Isso é o que é recomendado. É como algo, o juiz é forçado a dar uma sentença, porque existem cláusulas que explicam como deve ser punida determinada pessoa para ensinar a ele e a sociedade. Eu não fiz contra ele, eu fui forçado. Arranje um yaga então para ressuscitá-lo. Também, ok. Então, ele diz ok. Então aqueles que vão deixar seu corpo podem voltar à vida. Então, e o nosso Prajapati também, ok, mas o rosto dele queimou. Então aquele rosto não vai poder ser colocado no lugar. Arranjem uma cabeça de cabra para ele. Ele perdeu seus olhos, tudo, os órgãos. Eles começaram a orar para Shankara. Ele é a personalidade mais elevada de qualquer yagya. Yagya significa Jagavai Vishnu. Yagya significa Vishnu. Mas, depois que acabou, o Sr. Shiva deveria receber as maiores oblações, a maior adoração. Ele deve receber isso, porque ele é o Sr. Shiva, que vai nos proteger a todos nós. Hoje você pensa, qualquer tipo de veneno que tenha saído do momento em que eles agitaram o oceano de leite, se não tivesse sido digerido pelo Sr. Shiva, o que aconteceria conosco? Foi ele que bebeu todo o veneno. E algumas gotas que caíram da mão, 2 ou 3 ou 5 gotas, a gente não consegue suportar essas gotas. Elas foram divididas em todos os animais venenosos, os elementos venenosos, cobras, todos, escorpiões. Mesmo assim, se eles morderem, você não consegue suportar. Mesmo um único escorpião se picar, ele tem só um pouquinho de veneno. O resto do veneno, o Sr. Shiva bebeu tudo. É por isso que o pescoço dele ficou azul, ele é chamado de Nilakanta. Porque ele não quis dar dor ao Senhor Supremo. Ele não quis que o veneno descesse, porque dentro do coração o Senhor está lá. Se eu deixar o veneno descer, o Senhor Supremo pode se sentir algum mal-estar. Então eu vou manter ele aqui na minha garganta. Se você glorificar o Senhor Shiva, você não consegue, você enlouqueceria. Quanta misericórdia! Quanta misericórdia! Quanta misericórdia! Eu não posso imaginar.
Eu não posso imaginar quanta misericórdia. Sem nenhuma expectativa, ele dá bhakti, devemos dar bhakti para esse, para aquele. O Senhor Shiva é assim. Dessa maneira, Shankara Bhagavan quis beber todo o veneno para salvar o mundo inteiro. Finalmente, o que ele pediu foi feito por Devi. A Devi faz esse pedido. Se você for até Tarapit, eles não abrem a Murti original. Existe uma Murti do lado de fora. E de noite, por acaso, um dia, às vezes eles abrem e você pode tomar o darshan. Então, dessa maneira, Devi pediu, Parvati pediu, porque o Senhor Shiva pediu, veja todos os meus filhos, nessa criação, eles estão chorando, eles querem encontrar perdão. Você permita que eu beba esse veneno? Porque Parvati Devi ela sabia do veneno, do poder do Senhor Shiva. E somente Shiva poderia fazer isso. O esposo de Parvati Devi, ela disse, meu esposo, ninguém poderia substituí-lo, Indra, nenhum outro. Parvati Devi disse, sim, ok, você tem poder suficiente. Ele é a única personalidade que poderia digerir todo o veneno. Então, dessa maneira, toda a criação foi protegida pelo Senhor Shiva. Eu estou sempre indebitado pelo Senhor Shiva. Por isso que eu o amo como meu pai e a ela como minha mãe, desde a minha infância. Eu tinha 6 anos, 7. Eu ia na escola. Com meu pai eu fui Tarakeshwara, eu fui até Tarakeshwara, onde Bhaktivinoda Thakur recebeu misericórdia de Tarakeshwara. Ali não é um Shiva comum, é Sadashiva. Ele foi andando de Calcutá, no mesmo lugar em que Vamana Goswami Maharaj. Então, lá tinha uma longa distância, e ele foi até lá e levou água. Muitas vezes eu jejuava para o Senhor Shiva quando eu era criança, porque eu sei que ele é uma personalidade diferente, é uma personalidade tão incomum que pode trapacear você e pode dar misericórdia por outra pessoa. Dessa maneira, Shankara Bhagavan é puro, é um Paramahamsa, um Avaduta. Mas as pessoas comuns não podem entender. Qualquer tipo de estimação, de cálculo, qualquer cálculo não vai permitir que você alcance o Senhor Shiva. Ele é um Paramahamsa. Ele é um Paramahamsa. Nosso Advaita Gosai externamente é um Grihasta, mas ele é Paramahamsa Shrestha. Shankara Bhagavan, agora, muitas pessoas perguntam se nós seguirmos o Shiva Vrata, nós poderíamos cair. Guru Maharaj disse, quem disse? Quem disse? Jiva Goswami Pada escreveu isso no Sandarbha. Aqueles que observam Vaishnavras Shambhu Vrata, eles podem alcançar Bhakti. Sanatana Goswami e Jiva Goswami confirmaram isso. Está escrito no Hari Bhakti Vilas e está escrito no livro de Jiva Goswami também, no Sandarbhas. Então isso pode ocorrer. Essa maldição pode ser efetivada na sua vida se você tomar isso de maneira equivocada. Shankara é alguma outra personalidade. Ele é o Senhor Supremo, ou ele é Tamaguna, então é mais prático, eu posso fumar ganja, posso beber vinho. As pessoas acham que vão receber vantagens. Aqueles que são fracos, eles querem ser suportados por alguém. Prabhupada costumava o relógio de pulso aonde? Você mostra uma foto. Eles querem receber aprovações. Prabhupada tinha anéis. Você é um mendigo. Por que você vai estar de anel? Você precisa das ajudas das estrelas, então como você vai precisar do Guru? Se você está dependendo do Guru Varga,
eles podem te salvar. Então, nós queremos ser aprovados no Shastra. Se você for no Bhagavatam, você vai encontrar que aqueles que são demônios, eles querem achar alguma pista. Está escrito isso no Shastra. Não tem problema. Hiranyakashipu, Hiranyaksha falam, está escrito no Shastra, está aprovado, a gente pode fazer. Isso não é nada, isso é tolice deles. Então Mahaprabhu disse, aqueles que são demônios também estão fazendo austeridades. E isso quer dizer o que para nós? O que isso tem a ver conosco? Mahaprabhu pessoalmente disse, se eu falar alguma coisa para o mundo inteiro, eu tenho que manter você diante de mim, como se eu estivesse corrigindo você, mas não é assim. Mahaprabhu coloca Shukram Brahmachari, o mais puro de todos os brahmacharis. Ele diz, ei, o que você acha? Você está fazendo austeridades e penas para me receber? Você acha que você pode ver minha raça? Ele estava corrigindo ele, mas nada mais. Shuklam Brahmachari. Então, aqueles demônios também fazem austeridades e penas, eles estão recebendo Bhakti. Você acha que só porque você bebe leite você pode me alcançar? Não. Ele diz isso externamente para nos ensinar. Então, Hiranyakashipu, Hiranyaksha, Ravana era um grande pandita. Ele poderia falar continuamente, sem escrever no papel, sem correções. E fazendo arati todos os dias. E dia após dia ele pronunciava um verso novo. Blá, 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 blá. Se você for até o Sri Lanka, se falar alguma coisa contra Ravana, eles podem matar em você. Se você for para o Sri Lanka, se você for lá, Raghu vai lá para jogar, não fale contra Ravana. Senão, se você falar mal, eles vão matar você. Sim. Você pensa que eu estou brincando? Não, não estou. Eles adoram Ravana como um deus. Ravana. Very good. Então, dessa maneira, Ravana era muito culto, tinha lido as escrituras, mas mesmo assim, o intelecto era inútil. Aprender, ele aprendeu, mas ele queria usar para seu favor. Hiranyakashipu, quando seu irmão se foi desse mundo, porque Varaha o havia matado. Então, quando a esposa do seu irmão e a mãe choravam, ele disse à mãe, por que você está chorando? A vida é instável. Você que tem que realizar isso, Hiranyakashipu, em primeiro lugar. Você vai nos ensinar isso? Ele dá diferentes evidências das escrituras, então todos podem memorizar o Shastra, mas quem pode realizar o Shastra? Esse é o ponto principal. Então, dessa maneira, Shankara Bhagavan vai ensiná-los, aqueles que são tolos. Eles vão ignorar o Senhor Supremo. Shankara Bhagavan vai manipulá-los, deixá-los que eles se percam, que eles vão para o inferno. Mas aqueles que são os devotos do Senhor Supremo, Ele sempre protege com o seu tridente. Se alguém falar contra os devotos do Senhor Supremo, eu posso matá-los. O tridente significa os três modos da natureza, tamas, rajas e sattva. Dia e noite, queimando. Você poderia morrer se você atacasse um Vaishnava. Então, dessa maneira, Shankara Bhagavan sempre protege os devotos. Ele fez essa promessa. Aqueles que são devotos, eu posso protegê-los com meu tridente. Eu poderia matá-los, esses que vão disturbá-los. Esse é um ponto vital. Nós precisamos observar Shivaratri. Por quê? Porque a nossa observação deste vrata, seguir este vrata é algo um pouco diferente. Não é como as pessoas. Nós adoramos Sadashiva com Shiva Tattva, que também é, ao mesmo tempo, Vishnu Tattva. Se você entende de maneira equivocada, então você vai ter que ir ao crematório, beber vinho, fumar ganja dessa maneira.
mas nós não estamos fumando ganja. Uma vez eu fui para a montanha dos Himalaias, para os Himalaias. Muitas vezes eu fui, e uma vez eu fui procurar um lugar para eu dormir de noite. Estava procurando, depois disso eu achei. Tinha muitos sadhus ali. Eu quis vê-los. Eles me chamaram, venha Baba. Todos eles estavam fumando ganja. Me chamando, Baba, venha. Nós podemos aumentar o número, mas eu fui embora, saí voando dali. Eles pensaram que eu fosse do grupo deles. Então, dessa maneira, aqueles que vão ser afetados pela maldição de brigo, eles são de um grupo separado. Nós, com certeza, não seremos afetados por essa maldição, porque nós vamos adorar o Vaikuntha Tattva. Porque eu deveria acreditar, então. Vaikuntha Tattva é um tattva tal que nunca poderia ser anulado por nenhuma autoridade. Por exemplo, quando Prajapati Daksha, quando ele se manifesta como Prachetas Daksha, e vai querer amaldiçoar Naradaji Maharaj, porque ele estava guiando seus filhos de maneira apropriada. Ele queria que os filhos fizessem outra coisa, mas Narada queria guiá-los apropriadamente para que eles recebessem Bhakti. Isso é um defeito? Mas o pai ficou bravo. Por que você está tentando guiá-los contra mim? Para que eles se tornem renunciantes. E depois disso, Naradaji Maharaj o amaldiçoou. Ele amaldiçoou Naradaji. Você não pode ficar num lugar só. Você nunca vai poder ficar num lugar só. Você vai correr sem pausa como o vento. Naradaji Maharaj diz, isso é muito bom. Se um Vaishnava viaja muito, então ele tem possibilidade de que as almas condicionadas no caminho sejam libertadas. Se ele não viaja, eu estou falando do devoto puro, não estou falando dos macacos que viajam para lá e para cá. Então, eles podem achar que eu falei isso, vocês têm que entender exatamente o que eu estou falando, o que o Baba disse. Então, quanto mais eles viajam, mais eles podem libertar as almas condicionadas de Naradaji Maharaj riu. Ele disse, que bom. Ele não pode ficar num lugar por muito tempo. Agora ele está aqui. Imediatamente ele está para lá, depois ele vai para lá, ele vai saindo de um lugar para o outro. E o que aconteceu? Narada pensou, eu preciso ir para Dwaraka. O meu Prabhu fez Grihastha Lila em Dwaraka. Eu ouvi que ele tem 16.108 esposas. Como ele consegue fazer isso? A gente não consegue manter uma mulher? Então deixa eu ver. Ele foi lá. Uma esposa. Está escrito no 11º canto. Naradaji vai até lá para observar os passatempos do Senhor Supremo. Ele ficou lá por longo tempo. E alguém falou, ele tinha sido amaldiçoado. Mas ele é de Vaikuntha, não? Dwaraka é Vaikuntha. Qualquer maldição que ele pegou no mundo material não afeta ali. Então ali está escrito, Naradaji Maharaj fica ali durante muito tempo para observar os passatempos do Senhor Supremo. Então ele vê Krishna pequenininho. Depois ele... não é isso. Ele vê Krishna com um filho sentado no colo, no outro ele está fazendo yagya, no outro ele está dando uma doação. Como é possível? Ele está em todos os lugares, aqui, ali. Um está ninando um bebê. Como é possível? Tudo é possível. Ele é o Senhor Supremo. Ele é o Supremo, ele não é como eu e você. Então, numa casa ele estava conversando com Rukmini, na outra com Satyabhama, todas as esposas, ao mesmo tempo. Não é que ele ia de um lugar, depois ele saía e ia para outro lugar. Não, simultaneamente. E Narada disse, isso é um milagre. E, ao mesmo tempo, está explicado isso no Lago Bhagavatamrita, eu já analisei esse ponto. Em todos os lugares onde há Krishna, Krishna é o Krishna original, não como o Savari Muni, que pode expandir o seu corpo para desfrutar, mas Krishna não é assim. Ele é a fonte de tudo. Quanto poder ele tem? Então, dessa maneira, qualquer tipo de maldição
dada por Brigu, não é efetiva para nós. Eu amo o Sr. Shiva. Eu abraço seus pés de lótus. Ele é meu pai e minha mãe. Eu nunca poderia detestá-lo. O meu corpo, o seu corpo, quer que você veja. Tudo é Devi Prakriti. O seu corpo, o meu corpo, o que você está vendo agora? Tudo isso é produzido por Devi, pela mãe. Então, minha mãe também era essa mãe original. Como eu poderia esquecer a minha mãe? Como a gente pode esquecer a nossa mãe e nosso pai? Isso não é um ensinamento do Bhagavatam. Chutar o pai e a mãe, não. O pai e a mãe devem ser amados, podem ser protegidos. Então, depois do que aconteceu, finalmente eu quis tocar um outro ponto. Existem diferentes pontos negativos que nós podemos encontrar com o Sr. Shiva. Sankara Bhagavan é um grande devoto de Krishna, então por que ele iria brigar com Krishna? Por que ele vai ficar no lado de Kasiraj ou de Banashur? Como? Por quê? Isso confunde as pessoas. Se ele é um devoto puro do Sr. Shiva, do Sr. Krishna, por que ele ia ficar oposto ao Senhor Supremo para lutar contra ele? Essa pergunta pode surgir. Em poucas palavras eu posso dar uma resposta. Em algum dia eu posso dar uma resposta mais detalhada, não hoje. Mas, para que vocês entendam, para confirmar as glórias do Senhor Supremo, de Krishna. Se não existir a escuridão, como é que você pode entender a glorificação da luz do sol, do dia? É preciso haver a noite para que nós entendamos as glórias da luz. Da mesma maneira, Shankara Bhagavan está interpretando um papel como num grupo oposto, ou ele está a favor desse, ele faz de propósito para ficar a favor dessas pessoas que são contra Krishna, para conformar que ele é o Senhor Supremo, para que todos vejam que ele é derrotado. A mesma coisa acontece no Gaura Lila. Advaita Gosai Sadashiva, meu Guru, Advaita Gosai também vai expressar isso. Se você for meu Prabhu, eu tenho que ver isso pessoalmente. Você pensa que ele é tolo? Leia o Chaitanya Bhagavatam todos os dias, pelo menos uma página. Pare de pensar em tolices. Com esse tipo de cérebro você não vai conseguir avançar. Leia pelo menos uma página por dia. Então, Advaita Gosai, se ele é meu Prabhu, se você o convidou, se você jogou água do Ganges e manjares de Tulasi, agora você tem dúvidas, é como um teatrinho. Ele faz isso para um passatempo. Se ele for meu Senhor Supremo, eu queria uma prova. Quando ele veio de Shantipur e quis se esconder, Nandacharya Bhavan, Prabhu falou, Nara já chegou. Nara significa o quê? Nara significa Nara, aqui, levante. Nara já chegou até aqui. Nara significa sacudir. Mas ele também quis ver Vishvarupa. Nityananda também quis Vishvarupa, a forma infinita de Krishna dentro do universo. Então isso acontece porque eles queriam confirmar algumas coisas negativas em contraste. O amarelo e o vermelho têm um contraste muito bom entre um com o outro, como a noite e o dia, como bem e o mal. Essa é a natureza do Senhor Supremo. Ele sempre quis arranjar a situação para que todos pudessem atacá-lo, para que o mundo entenda as suas glórias, nada mais. Repetidamente, Advaita Gosai diz, se ele é o meu Senhor Supremo, eu gostaria de ver isso. Dessa maneira. Então, todas as vezes ele quis confirmar, olha, ele é o meu Senhor Supremo.
Alguém teria que confirmar isso, porque a alma condicionada está sempre cheia de dúvidas, cheia de dúvidas. Você tem que correr até o último minuto da sua vida. Tome cuidado. Qualquer dúvida, qualquer suspeita, se sobrar, você precisa nascer de novo. Então, é melhor perguntar, enquanto você está vindo, tente abrir a uma operação do coração do Guru dos Vaishnavas e tentem ver tudo. Cuidado, não queira ver coisas erradas no coração dos Vaishnavas, porque o amor deles está acima de qualquer tipo de compreensão. De qualquer maneira, hoje eu sou forçado a parar, porque eu tenho que ir para o outro lado do rio. Alguns devotos estão me esperando lá. Com qual verso eu comecei? Gyano nishto viraktoba madbhaktoba anupekshakaha swalinganam asramam sekta charet abhidi gochara nimnoganam yatha ganga devanam uchuto yatha vaishnavanam yatha sambhu purananam tuidam bhagavata. Bolo Shankar Bhagavan Ki Jai, Guru Premanande Haribo.